Nem 20 dias de governo Trump e já se parece mais de anos que ele está aí. Claro, isso devido ao palavrório que é próprio dele, frases eloquentes, gestos, que é um showman. Então ele, entre anúncios de medidas, entre os seus rompantes, para mostrar como para os seus eleitores, para os seus apoiadores, que ele veio para causar, ele obviamente foi para um tema muito sensível e de forma mais vil possível, tomando medidas drásticas em relação aos imigrantes. Os anúncios de retirada de organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, enfim, o ataque às instituições internacionais, muito característico dos republicanos em geral, e o Trump está levando isso ao limite. Na sequência, foi em temas mais complicados, que é o anúncio das medidas protecionistas, vamos dizer, retaliatórias em relação à China, Canadá e México. Bem, logo na sequência, um dos temas preferidos dos Estados Unidos há décadas, que é a questão de Israel. Trump recebe o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e anuncia de forma mais estapafúrdia que Gaza será esvaziada. I think that Gaza maybe is a demolition site right now. If you look at Gaza, it's all, I mean, there's hardly a building standing, and the ones that are going to collapse. You can't live in Gaza right now, and I think we need another location. I think it should be a location that's going to make people happy. I think there's a good chance. Yeah, I'd like to see that. How many people were you thinking about? All of them. I mean, we're talking about probably 1,000,007 people, 1,000,007, maybe 1,000,008. But I think all of them. I think they'll be resettled in areas where they can live a beautiful life. Isso, expulsar os 2 milhões de palestinos. Mas tudo isso é dito de uma forma, como bem disse o presidente Lula, que é muito objetivo nessas avaliações, ele disse que é algo incompreensível, sem sentido nenhum, que só leva em consideração porque é o presidente dos Estados Unidos. Nesse ato da conversa, ao lado do Netanyahu, ele fala uma série de coisas que todo mundo sabe que o responsável justamente é o senhor genocida que está ao seu lado, Netanyahu. Ele diz que Gaza é só morte e destruição. Quem causou isso foi como eu disse, o senhor genocida. E, obviamente, vamos complementar com o apoio, mais do que se não houvesse o apoio do Biden, dos Estados Unidos, não haveria o genocídio. Não podemos esquecer disso. Então, tudo isso de uma forma muito estapafúrdia, dizendo que vai transformar Gaza numa riviera. We have an opportunity to do something that could be phenomenal. And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent. Não é tão surpresa assim, porque já no seu primeiro governo ele encarregou o seu genro, o Kushner, de elaborar um plano, né, para Gaza. Esse plano era transformar o Acordo do Século, era transformar Gaza numa área turística. Mas, obviamente, tudo isso que ele falou foi prontamente rechaçado, literalmente por todo mundo. Não vi nenhuma manifestação de apoio, a não ser de Israel. Aliás, em Israel, não só o governo, 80% da população apoia isso. Podemos mudar as palavras e os conceitos. Apoia limpeza étnica, porque é disso que se trata, expulsar os palestinos para Jordânia e Egito. Os dois países, aliás, aliados dos Estados Unidos, rechaçaram imediatamente. Sabemos que não por motivos nobres. A elite árabe, e no caso os governos do Egito e da Jordânia, não querem saber em seus países de refugiados palestinos. A reprovação veio também do outro grande aliado dos Estados Unidos, que é a Arábia Saudita. Portanto, nesse aspecto, todo o rechaço. Aliás, que é uma tragédia até da perspectiva norte-americana. Porque os Estados Unidos, desde o final da década de 70, foi montando uma estratégia de aproximação dos países árabes. Cooptação, sem dúvida nenhuma. Primeiro foi o Egito, e na sequência a Jordânia, os monarquias do Golfo, que é o chamado processo de normalização. Com essas atitudes,
eles vão sair fora. Por quê? Porque a pressão da rua árabe é muito grande. A questão palestina voltou a ser tema central do Oriente Médio. E esses países não querem aviltar as suas respectivas populações. The only reason the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. It's right now a demolition site. This is just a demolition site. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it. Enfim, pegou muito mal. Não durou 24 horas. No dia seguinte, a porta-voz da Casa Branca diz para o público americano, para a sociedade americana, ficar tranquila. Por dois motivos. Primeiro, o consumidor americano não ia pagar nada para uma suposta ocupação de Gaza. Veja só, nós estamos falando de genocídio e limpeza étnica. A porta-voz fala com o consumidor, o pagador de impostos. E, em segundo lugar, que os Estados Unidos não enviam tropas. A pergunta é quem que vai fazer isso. Israel vai ocupar? Israel tem condições de fazer isso? Israel, mais de um ano, jogando milhares de toneladas de bomba, muito mais que Hiroshima e Nagasaki, e o Hamas está lá. Quem domina politicamente Gaza é o Hamas, com tudo isso que aconteceu. Estados Unidos e Israel não aceitam isso. E, portanto, esse é o quiprocó. Como é que você vai fazer uma ocupação, uma reconstrução sem o Hamas? Vai ter que admitir a presença do Hamas. Tem um ditado árabe que diz o seguinte: você pode até ganhar uma guerra de um país montado a cavalo, mas para dominá-lo você tem que descer dele.